Olá, bem-vindos de volta ao podcast Mulheres na Pan. Eu sou a Sinara Maria, sua anfitriã aqui desse podcast maravilhoso e hoje nós temos uma convidada muito especial também, que eu já vou apresentá-la, porque antes disso eu só quero lembrar a você para se inscrever aqui no nosso canal da Jovem Pan Blumenau no YouTube ou me seguir também nas redes sociais no @eusinaramaria, Sinara é com C, no @eusinaramaria ou lá no LinkedIn me procura no Sinara Maria, tá bom? Vamos começar o nosso episódio de hoje sem mais delongas, porque eu tenho uma convidada que, além de ser uma profissional maravilhosa, ela é uma amiga, Regina Ostin. Seja bem-vinda ao podcast Mulheres na Pan. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Sinara. Imagina, é uma honra tê-la aqui, Regina. Eu tenho certeza que a gente vai conversar sobre temas que as mulheres gostam muito, tem a ver com transição, tem a ver com propósito, mudanças de vida, autodescoberta. Conta um pouquinho, Regina, quem é a Regina? Porque eu tenho aqui várias... meu Deus, eu tenho várias coisas sobre você, né? Ela é mestre, é jornalista, professora, consultora. Mas quem é a Regina? Poder contar um pouquinho pra gente? Eu nasci em Blumenau, morei em vários lugares já saí, já morei em Curitiba, tive um tempo em São Paulo, já morei no litoral aqui de Santa Catarina também. Meus pais são da região, não de Blumenau, mas meu pai de Gaspar, minha mãe de Luiz Alves. Sempre falo que eu sempre fui uma criança de bloquinho e caneta na mão e acabei fazendo jornalismo, apesar de ter muitas dúvidas do que seguir na graduação, acabei fazendo jornalismo, que hoje eu vejo que foi uma escolha muito acertada. E acho que a minha vida é muito do escrever, muito da comunicação, muito de conhecer lugares que as pessoas consideram estranhos ou esquisitos, distantes. Gosto de entender o modo de vida das pessoas e de me relacionar com comunidades assim diferentes também, sabe? Sou casada, não tenho filhos e optei por voltar para Blumenau principalmente por conta da minha mãe, que já tem 86 anos, e poder conviver mais com ela nesse ciclo aí. Essa sou eu. Em resumo, muito humilde. A Regina está sendo humilde, com certeza, né? Mas quando a gente tenta resumir a nossa esfera, a gente traz um pouquinho de cada coisa, né? Um pouquinho de trabalho, de vida, família, que eu sei que é muito importante para você também, né, Regina? Tu sempre gostou de escrever, né? Como você falou, sempre foi da escrita das palavras. Sempre foi, né? Sempre. Desde criança, assim, eu lembro de ter escolhido um vestidinho numa loja uma vez, quando eu era criança, porque ele tinha 3 lapisinhos no bolso, assim. E quando eu tinha a minha madrinha, quando ela adoeceu, acho que eu tinha uns 18, 19 anos, e eu fui passar uma tarde no hospital com ela, e estávamos eu e a minha mãe, e eu aproveitei que ela estava dormindo e fiquei passando uma agenda limpo, assim, naquela época, não era uma época de internet ainda, eu estava passando uma agenda de telefone a limpo, e eu lembro que quando ela acordou, ela me viu e falou, Tereza, ela sempre teve um bloquinho, uma caneta na mão. E aquilo foi uma coisa que me tocou profundamente, porque as pessoas percebiam que eu ainda não tinha percebido. Só. Que lindo assim, isso. Caiu uma fichinha assim naquela hora, quando ela falou Quantos isso. anos assim. tu tinha quando aconteceu Acho que essa história? Eu tinha uns 18, 19 anos, eu não lembro bem, mas Olha acho só. que eu lembro que eu já era adulta, mas eu não tinha feito jornalismo ainda. Que legal, Lembra disso? Como é importante a percepção também alheia, externa um pouco, nesse sentido da gente tentar se autodescobrir. Não que a gente precisa colher tudo aquilo que as pessoas nos veem, mas é importante também esse feeling, né? Às vezes a gente tem dificuldade para a gente se perceber. E eu sei que o teu caminho, Regina, foi um caminho de muita busca, né? De muita busca, de muito querer aprender, de desbravar muitas coisas. Você falou de conhecer pessoas, lugares exóticos, pessoas diferentes. Isso te chama atenção, a gente percebe até na tua escrita, né? Aí tu vai para o jornalismo. Tu começa o jornalismo na Univale, pelo que eu sei, né? Eu tinha dúvidas entre turismo, jornalismo, direito e matemática. Meu Deus! Coisas bem diferentes. Porque eu sempre fui também apaixonada pela matemática. E o turismo, acho que por conta de viajar. Então, como naquela época não tinha internet, eu ficava entrevistando as pessoas. Eu conhecia uma pessoa formada em jornalismo e falava... A pessoa que é formada em jornalismo, o que tudo ela pode fazer na vida? Eu ficava tentando buscar, assim, na prática...
quem faz turismo, tudo faz o quê, assim, né? Sim, que bom que tu pensava dessa forma, né? Porque às vezes a gente faz uma faculdade ou começa alguma coisa, mas não pensa nessas possibilidades de trabalho, eu fiquei né? muito tempo, assim, até parada. Acabei o que eles chamam hoje de ensino médio, né? Sim. E eu trabalhava desde sempre, desde os 15 anos, então eu falei, olha, eu vou fazer uma graduação, mas não vai ser agora, porque eu quero fazer. Porque naquela época, Sinara, a gente está falando de 88, 89, a decisão de uma graduação era como se fosse uma decisão para uma vida inteira. É como se era uma coisa que tu nunca vai mudar, tu decidiu aquilo e vai ser a tua vida profissional. Não é com essa flexibilidade hoje. E também é muito empenho você ficar 5 anos numa universidade e aí daqui a pouco você descobre, não, eu até acho que jovens precisam decidir isso muito cedo. Eu esperei ficar um pouco mais madura, assim. Eu entrei na faculdade com 20, 21. Então, o meu pai, ele falava, nossa, na universidade aqui é do lado de casa, filha. Não tinha jornalismo aqui, né? Sim. Tu vai trabalhar o dia inteiro e vai e volta para Itajaí todos os dias de ônibus, 5 anos. Então, realmente, eu devia querer muito, né? É verdade. Para fazer isso. Eram outros tempos, né, Regina? Eram tempos. Escolhas mais definitivas, né? Eu acho que... Eu penso assim que... eram escolhas também por questão financeira, né? Eu não ia ter dinheiro para fazer uma faculdade e aí chegar no terceiro semestre e falar, acho que não é isso, daí começar outra faculdade, porque a faculdade sempre foi cara e sempre foi bancada com o meu dinheiro, né? Com o meu trabalho. Então, eu não tinha ninguém que fosse, ele não tinha condições, nem minha mãe. Então, tinha que ser uma escolha mais assertiva mesmo. Sim, a gente não podia errar, né? Não podia era errar. como isso. E aí, então, tu entrou no jornalismo e percebeu que estava no bom caminho. Era o meu mundo, assim. Eu era a segunda turma de jornalismo da Univale. Eu amava aquela universidade, gosto até hoje, tenho uma relação, né? Gostava daquele ambiente, sempre gostei. Muitos professores vinham de Florianópolis, então a gente tinha uma integração com pessoas de outras cidades, o que era bacana, Joinville, Floripa, Palhoça, Paulo Lopes, vinham muitos ônibus. Era bem difícil, porque no começo não tinha ônibus especial, nada, né? Mas assim, quando eu cheguei no terceiro semestre, ainda não tinha laboratório, e aí eu pensei assim, acho que eu vou fazer essa faculdade lá em Curitiba. E eu trabalhava numa empresa que tinha filial lá. E daí eu tranquei e fui para Curitiba fazer o pré-vestibular para tentar a Federal do Paraná, porque já tinha laboratório, tudo, e eu não via isso acontecer na época ali. Só que daí, acho que eu estava uns 3 meses lá e era muito difícil viver fora de casa, pagar as contas com aquele salário. Sim. E eu voltei, aí meu irmão morreu e aí eu decidi ficar aqui, né? Ele morreu muito jovem. E aí eu tive que voltar para a faculdade. Só que daí eu não tinha dinheiro, porque tinha que pagar de novo a matrícula, a mensalidade. E eu tinha uma máquina de escrever que eu tinha ganho do meu pai. Aí eu pensei, eu vou fazer um sorteio dessa máquina. Aí eu fiz uma rifa da máquina de escrever, saí para vender entre os meus amigos para arrecadar o dinheiro para eu poder voltar para a universidade. Nossa, que história mais linda, Regina. E daí eu voltei para a universidade, daí eu sorteei a pessoa que ganhou, ele falou, não, eu não quero, pode ficar para ti, era mais uma ajuda, coisa e tal, porque naquela época a máquina era tipo o nosso computador, né? Sim, sim. E aí eu consegui voltar, e logo depois eu consegui trabalho na Hering também, então as coisas foram se ajeitando. Foram se organizando, né? Tanto estudos quanto trabalho. E aí de lá, daqui, não saiu mais para morar? Daí eu trabalhei no Jornal de Santa Catarina, trabalhei no Jornal A Notícia, sempre aqui em Blumenau. E logo depois entrei na área da comunicação empresarial, também chamada de comunicação corporativa. Por uma questão financeira também, porque meu pai estava com uma doença muito grave, eu queria ajudar com um plano de saúde. Na época, os jornais pagavam muito pouco, eu era ainda estagiária, e aí eu vi uma oportunidade de trabalho na comunicação corporativa, então eu acabei indo porque eu ia atender várias empresas, eu me identifiquei, eu gostei, e aí eu consegui fazer um plano de saúde para ele, mas logo depois ele morreu. Então, ele nem chegou a ver minha formatura, que era uma coisa assim que ele queria muito, sabe? E aí eu fiquei aqui
eu trabalhei nessa agência de comunicação corporativa uns 4, 5 anos. Daí eu abri a minha agência. Aí eu fiquei uns 10 anos, eu atendia Karsten Weg. Empreendendo, né? 10 anos empreendendo. Isso a gente tá falando de que ano? 98. Nos anos aí, no final de 98, mais ou menos. Aí 98 eu até tinha um dinheiro de uma rescisão, acabei indo estudar na Inglaterra. Foi o primeiro curso que eu fiz fora. Fui estudar inglês e daí eu fiquei sempre na comunicação corporativa e sempre atendendo Karsten Weg, Maju Marisol, Hering, tinha muitos contatos aqui. Só que chegou um dia, depois de 10 anos empreendendo, que eu tinha que crescer. E eu falei, é muito difícil ser empresário no Brasil. E eu queria novos desafios. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar numa multinacional. E eu fui. E foi a melhor escolha que eu fiz, porque foi a verdadeira escola da minha vida, assim. Foi a Bunge, né? Foi a Bunge. Foi a Bunge. E ali tu te encontrou numa grande virada, né, Regina? Ali foi uma grande virada, porque tinha toda a parte de comunicação interna para ser organizada. E aí o setor foi se formando. Vinham pessoas de São Paulo para formar essa área. E no começo eu trabalhei bastante com comunicação interna. A Bunge tinha uma revista grande de 30 páginas mensal, que era bastante complexo produzir, porque é uma empresa gigante, né? Norte a sul, leste a oeste, moinho, trigo, soja, porto, é gigante, assim. E o segmento é bastante diversificado dentro do agro, né? E aí depois eu acabei trabalhando com gestão de temas críticos também, riscos e crises, que é uma grande paixão, e fui morar em São Paulo. Fiquei um tempo, por 2 vezes eu fui morar em São Paulo. E depois de quase 5 anos eu acabei saindo também, pedi para sair. E veio para cá de novo. Daí eu voltei, porque quando eu morei lá, eu já era casada e eu vinha sexta e voltava segunda, então era bastante complexo. Eu estava longe da minha família e longe do mar, o que pesava bastante. E a minha vida estava bem resumida a trabalho, assim. Bem resumida, porque São Paulo é difícil ser disciplinado para fazer alguma outra coisa além de trabalhar, né? Você vai cedo, volta tarde. Se chove, você não sai do teu ambiente de trabalho, porque daí enche as ruas, aí tem que esperar. Então, assim, eu trabalhava bastante, mas eu amava, sabe? Eu gostava do que eu fazia lá. Mas eu sentia falta da minha casa, da minha mãe, do meu marido, e de estar perto do mar, que sempre foi uma coisa... É uma coisa significativa para ti, né? Sempre foi. E daí eu pedi para sair, me inscrevi, sem saber para onde eu ia. Assim, vai para outra organização. Meus amigos falavam, mas tu vai trabalhar onde, né? Eu falei, não sei, eu vou dar um tempo. Eu tinha 40 anos, eu falei, eu vou dar um tempo. E aí eu me inscrevi para uma bolsa no Schumacher College, que é na Inglaterra, e fui estudar algo bem diferente, assim, mais na linha da sustentabilidade. É uma escola fundada por um indiano que veio a pé da Índia até a Inglaterra, protestando contra as usinas nucleares. Schumacher vem do nome de um autor de livro, O Negócio é Ser Pequeno, uma bíblia na área da sustentabilidade. E o indiano se chama Satish Kumar, ele estava até no Brasil agora. Ele era monge quando era criança na Índia, e ele veio com 2 amigos, e ele veio entregando cartas para o líder da Rússia, para o líder da Inglaterra, para protestar contra a energia nuclear. E aí ele chegou ali nesse lugar, na Inglaterra, e fundou essa escola, que grandes nomes davam aula lá, como Fritjof Capra, né? E aí eu fiquei lá, e foi assim, como se eu tivesse voltado para casa, porque apesar das aulas serem bem difíceis, assim, tinha uma rotina de meditar, uma rotina de trabalhar na horta, de plantar e colher. Então, um dia que você plantava, no outro dia você ia cozinhar, no outro dia você ia limpar a cozinha. Você voltava a ver o ciclo da vida, assim, do plantar e do colher e do se alimentar, do silenciar, do estudar. E até tinha um pub dentro da escola também, então à noite a gente se acabava no pub, né? E aí eu fiquei lá uns 20 dias com vários executivos do mundo inteiro. Executivos? Vão para essa escola. Físicos, gente que trabalha na ONU. Tinha 2 brasileiras também, uma que era da Vale e a outra eu não lembro. Então, muitos executivos, sabe?
A gente já está falando ali dos teus 40 anos, né? Mais ou menos. Tu falou que é um momento de inflexão importante na tua vida e onde tu começa a repensar tudo. É isso, né, Regina? Pelo que eu percebo, a gente... eu quero falar muito sobre isso, porque o nosso tema hoje tem a ver com transição, né? Tem a ver com propósito, a palavra que já está assim, até um pouco desgastada. Vamos falar um pouquinho sobre isso também. Porque, apesar de banalizada já, eu acho ela com uma profunda importância nas nossas vidas, né? Nos dias de hoje também, principalmente. Só a gente até chegando aos 40 anos. Então, uma menina que gostava de escrever, que estava sempre escrevendo num caderninho, percebia a tua emoção quando tu fala da família, das coisas que te aconteceram. Certamente elas tiveram um papel muito importante nas tuas escolhas depois. E hoje, mas eu percebo que elas foram alavancadoras para que te trouxesse até aqui, pelo que eu percebo, né? O teu irmão, a história do teu pai, a tua mãe, eu sei a paixão que tu tem pela tua mãe. E aí tu vem vindo, e é uma pessoa muito humilde, né, Regina? Eu sei porque eu te conheço bem. E eu posso dizer que tu é uma pessoa que está falando com humildade, mas tem um grande nome da comunicação na nossa região, um grande nome da comunicação corporativa, e aqui o espaço é para todas. Aqui o espaço não é só para quem é isso ou aquilo, ou para quem que acabou de chegar. A gente tem que reverenciar quem veio, né? Eu acho bem importante isso. Então, falamos que é um grande nome da comunicação. Ainda estás conectada com esse grande tema, apesar de que tu foi encontrando formas. Tu falou ali, gosta de falar sobre gestão de conflito, sobre temas críticos, né? A questão das crises de comunicação, a questão, né? Temas críticos mesmo, que a gente fala sobre isso, e eu te vejo, assim, totalmente nesses assuntos, pela tua sensibilidade, porque eu vejo que tu é uma pessoa muito sensível, né? E aí tu foi vindo, testando, tateando, experimentando cidades, formas de viver, formas de ser, e aí tu chega nos teus 40 anos, tu vais para São Paulo, o auge aqui no Brasil, de quando a gente fala em carreira, quando alguém quer fazer alguma coisa, tu pivota a tua carreira, que é o termo que se usa hoje, né? Vou pivotar a carreira. Com 40 anos, tu decide mudar toda a tua vida. Porque tu vivia um mundo corporativo, tu vivia num mundo bem suado, né? Era suado, era trabalhoso. E tu vai para o Schumacher College. Aqui, Schumacher College é esse mergulho profundo no ser e no modelo de vida e trabalho. É isso que eu posso resumir dessa forma? Estaria correto? É exatamente isso. Por que te fez, assim, teve alguma coisa ainda mais específica que te fez dizer assim, eu preciso me reinventar? Porque reinvenção hoje é necessária para todo mundo, independente da idade, né? Eu sou um espírito inquieto. Eu sei que se eu viver até os 80, eu vou estar me reinventando. Eu sou de ciclos, né? Então... Sim, ter empresa me dava talvez o que eu fui buscar quando eu finalizei meu ciclo na Bung. Mas eu não queria ter aquilo que eu tive da mesma forma, né? Eu já ia caminhando para o meu trabalho quando eu tive empresa. Eu já pegava sexta tarde, tirava para fazer minhas coisas que eu gostava, particular, quando eu tive empresa. Mas quando eu decidi não crescer enquanto empresa... eu queria novos desafios e eu consegui, porque a escola a Bung me proporcionou fazer uma pós-graduação dentro de uma universidade americana, que é a Syracuse, né? Então, graças a ter ido 98 para a Inglaterra fazer inglês, Te ajudou? Ajudou muito, e eu sempre estudei na cultura inglesa, eu sempre estudei inglês, né? Olha que legal, que importante isso mesmo. E na fase adulta, né? Que mas a fase infantil era escola pública, era mais simples, né? E a Bung me proporcionou isso. Depois eu fiquei 30 dias em Nova York, numa nova imersão, depois dessa de Londres. Dentro da Bung, eles também aportaram valor para que eu fosse para Nova York mais 30 dias estudar lá inglês de novo, né? Então, fora isso, eu sou uma pessoa que não posso ter rotina. Assim, e lá eu nunca tive, né? Eu estava trabalhando aqui, daqui a pouco arruma a mochila, a mala e tem um desafio tal lugar e tem que ir, né? Então, a sorte de ter uma verdadeira líder também, né? A Patrícia, que foi a líder da minha área, foi uma pessoa... Eu sempre falo uma coisa que eu acho bem importante, Sinara. O olhar do outro te constitui, né? Eu acho assim, chega um líder numa área, ele olha para ti, ele vê potencial em ti, ele investe em ti, ele te deixa voar e ser quem você quer ser. Né? Eu acho que segurança psicológica também tem muita relação com isso. Você conseguir dentro da organização ser quem você é.
E isso foi muito importante para mim, porque tanto a Patrícia como o Teles em São Paulo, que era o diretor de Relações Institucionais, me proporcionaram sempre voar, sempre crescer. Eu sempre fui uma pessoa de bom humor, de rir, mas nunca perdi a responsabilidade, porque eu sempre achei que o trabalho tem que ser divertido também, tem que ser bom, tem que ser leve, né? Só que no mundo corporativo nem sempre isso é bem visto, porque as pessoas às vezes confundem responsabilidade com essa alegria. Sim. E por sorte eu tive 2 líderes que nunca se importaram com isso, porque eu sempre entreguei o que eu tinha que entregar, né? E era isso, então, esse foi a chegada até ali e sair demandou muita coragem, porque por ter vindo de uma família humilde, em São Paulo eu tinha várias coisas assim, né? Então, eu sei que se eu tivesse continuado, se eu tivesse coisas, talvez, oportunidades. Isso, se eu tivesse continuado, eu teria tido uma carreira ascendente, com certeza, né? No corporativo. Eu cheguei a ser gerente de comunicação em algumas outras organizações grandes, né? Mas eu sabia que eu não queria mais, né? Não porque o problema estivesse no mundo corporativo. Eu queria uma vida diferente, né? Eu queria voltar a fazer meus horários, eu queria conciliar mais coisas na minha vida que só o trabalho, né? E aí, como é que... Aí depois, então, você chega aos teus 40 anos, busca essa reinvenção. Sempre se reinventou, mas assim, foi profunda essa. Eu sei que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, né? E aí, depois disso, Regina, tu começas a escrever? É depois disso que começam a vir os teus livros? Não, daí eu vou fazendo anotações, como sempre, né? Até hoje eu tenho caderno com anotações, ainda tenho... Tu faz registros? Faço, ainda tenho caderno. De qualquer coisa, assim? Não, hoje tem mais relação com autoconhecimento, com coisas que eu vou percebendo, assim. Então, eu vou ir anotando na época o que estava acontecendo. E quando eu voltei do Schumacher, eu fui fazer várias coisas que estavam represadas e fazia tempo que eu não fazia. Então, ler um livro, ficar mais com as minhas sobrinhas, que elas moravam aqui na época e eram pequenas, ficar mais com a minha mãe, ir mais para casa do Mariscal, que eu amava, aprender stand-up, voltar a cozinhar, todas essas coisas que, ficando o dia inteiro lá no trabalho, eu não fazia mais. Então, eu fiquei um tempo fazendo isso. E aí, eu fui para a Índia, né? Que foi um choque também. Tudo nesses 7 meses sabático aí. Tudo nesse sabático. Ou tudo nesse sabático. Desses 40 anos, veio um sabático de 7 meses. 7 meses. Que tu fez todo esse caminho. E a Índia foi porque a Gislaine, que foi ex-diretora de comunicação da TAM, ela tinha ido para a Índia com esse grupo, para esse lugar. E o dia que ela me contou a viagem ficou na minha mente. Eu falei, gente, se aparecer essa viagem na minha frente, eu vou. E apareceu. Nesse ano tinha uma vaga. Nossa. E eu fui. Era para ser. Era para ser. E eu nem sabia direito quais todos os lugares eles iam. Porque quando apareceu, eu falei, eu vou. E estava tudo em cima da hora. E aí eu fui. Daí a gente ficou em Delhi. E depois a gente foi para os Himalaias. Que foi muito profundo, porque... Você caminhava até 3.700 metros de altitude, uma altitude que não tem no Brasil, né? E ficar numa região que não tem energia elétrica, então você toma banho de canequinha, né? E também um lugar que, para esquentar a água, lá tem um animal, nesse lugar, nessa montanha. E são as fezes desse animal que tem que ser seca no telhado para virar combustível do fogão a lenha, para poder esquentar a água para as pessoas sobreviverem. Então, é um ciclo de vida. O ser humano depende do animal, porque lá em cima nos Himalaias não tem árvore, não tem combustível, né? E nesse lugar você só sai a pé ou de helicóptero. Não tem como sair de lá, assim. É um lugar que depois até foi devastado e agora foi reconstruído. É uma montanha sagrada, uma das, né? Então, eu fui para esse lugar também e fui para Agra também, no Taj Mahal. E a Índia é um lugar que eu voltaria sempre, por muitas vezes. Porque é uma cultura impressionante. É o tempo inteiro. Coisas que você nunca viu na vida. Então, foi muito marcante. E aí eu voltei e fui trabalhar na Nissan. Em seguida, assim, participei de um processo e fui trabalhar na Nissan. Não deu tempo de processar as coisas, sabe? De absorver e te entender. Eu tô mais perto de casa, dá para vir de carro, vai ser mais tranquilo, mas
Logo tinha que se mudar para o Rio de Janeiro, porque a fábrica ia para lá e eu acabei desistindo. E aí eu voltei para cá. E aí eu vivi um período bem difícil, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria ficar aqui perto da minha família, do mar e empreender, eu também queria ter desafios, eu queria poder praticar tantas coisas que eu tinha aprendido. Então, assim, se reinventar foi bem difícil. Mas aí eu comecei a dar aula em algumas universidades e comecei a caminhar. E aí eu escrevi o livro. E aí onde tu decide fazer o livro, vamos falar um pouquinho sobre o livro, Regina. Se a gente puder, que quer vir pegar o livro, aqui, ó, se a gente puder pegar o livro, tá? Porque quando hoje já não basta, o que você ousaria tirar ou incluir em sua bagagem de vida, quando hoje já não basta? Eu li esse livro, realmente assim, eu até, tu conta essa história, né? Tu conta essa história aqui, mas já faz um tempinho que eu li, foi escrito que ano, Regina? 2013, 14. É um livro atemporal, e ele fala sobre todo esse teu momento de vida, né? E tinha que ter uma parte 2, lembra que eu falei isso pra ti, né? Sim. Eu já falei isso pra ti. A gente está esperando pela parte 2. Faz uma viagem nova, vai pra Índia de novo e volta, com outro olhar e outras percepções. Porque esse livro deixou um gostinho de quero mais. Eu amei esse livro, Regina. Obrigada. Lá em casa, eu deixei pro meu pai e minha mãe, todo mundo leu. Lembra que eu te falei, né? E então tu sente muito orgulho, imagino, dessa obra aqui, né? O que tu pode dizer desse teu livro? Escrever um livro que fala de você é uma exposição, na realidade, né? É como mostrar um pedaço de ti. E na hora que você termina de escrever, que já está revisado, que já está diagramado, é bem difícil você deixar ele ir, né? Deixar ele ir, porque você fica pensando, meu Deus, será, né? Mas esse livro, ele surgiu porque quando eu falava da minha história, para várias pessoas por onde eu passava, as pessoas falavam, conta isso num livro. É uma história de transição. É uma história de mudança, né? É uma história de mudança. Então, e por isso que é maravilhoso, porque todos nós estamos mudando o tempo inteiro, algumas pessoas só não percebem, e outras percebem com de uma forma muito aguda, muito presente, né? Por isso que a gente se identifica tanto com esse teu livro, né, Regina? A gente encontra em todos os lugares esse livro? Sim, ele tem na Amazon e na Blue Livro, que sempre foi uma apoiadora aqui em Blumenau, né? E ele tem como e-book também. E esse livro, ele foi interessante porque ele foi todo feito de forma colaborativa, né? Então, assim, 8 pessoas escrevem nesse livro, que são pessoas que eu encontrei na jornada, que falam de transição, por exemplo, transição na alimentação, transição, né, no modo de viver. cada uma fala transição de carreira mesmo, cada uma fala de transição sobre um Muito aspecto. E aí, a impressão de livro no Brasil é uma coisa cara ainda. Então, para viabilizar, eu coloquei ele numa plataforma de crowdfunding, que as pessoas que quisessem comprar ele antes, ou que quisessem uma recompensa, elas aportavam a recompensa e recebiam essa recompensa, que era o livro e mais uma coisa. Então, digamos que você doasse uma sessão de coaching, estava lá. Aí a pessoa falava, eu quero a sessão de coaching. Então, ela ganhava a sessão de coach mais o livro. Aí, ela tinha que dar R$100, sei lá. Então, quem doava algo dava visibilidade para o trabalho. Quem aportava ganhava uma recompensa. E que se criava um círculo de colaboração. Cara, Regina. E ele foi todo colaborativo, assim. Então, ele foi resultado disso. E das pessoas que eu encontrei nesse caminho aí também, né? Tem uma história, se tu pudesse destacar uma história daqui, qual história tu destacaria? Dessa tua transição aqui, porque tu passou por várias, como tu já contou, né? Tem história triste e tem história divertida, assim, quando eu tava vindo para cá, eu tava lendo umas partes dele de novo, e a parte que eu li, eu já nem lembrava mais. Não foi da fase da transição, foi dessa fase que eu fui para a Inglaterra pela primeira vez. Eu fui com tudo muito contadinho, assim, porque em 98 não tinha Google Maps, não tinha celular. WhatsApp. Tinha, mas em geral as pessoas não tinham, né? E aí depois da escola da Inglaterra, eu fui para a Suíça e era outra moeda, não existia o euro, eram tudo. E eu vivia com a calculadora para saber quanto custava um negócio, convertendo. Você morou no exterior, provavelmente nessa fase era assim, né? E aí eu cheguei na Suíça, fiquei num albergue e eu dividi o quarto com 3 japonesinhas e uma queniana.
E à noite, na hora de dormir, essa queniana, ela tinha muito chiaço no peito, assim. E ela me contou, porque na época tudo... hoje eu não lembro mais, mas eu lembro que ela contou tudo. Tá. E aí chegou minha hora de ir embora do albergue e eu dei meu cadeado para ela. Eu falei, fica com o cadeado, né? Que era onde a gente deixava as coisas nos armários, porque você não tem. E no albergue, sabe como era? Sim. Era melhor ter o cadeado. E essa mulher me agradeceu tanto, 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 porque ela não tinha dinheiro para nada, assim, né? E eu pensei, meu Deus, como é que um cadeado pode ter tanto valor para uma pessoa? E daí chegou a hora de eu ir, a previsão era neve, eu não tinha mais a moeda da Suíça, o franco suíço, eu não tinha mais, não tinha onde sacar. Eu ainda tinha o travel money, que eu podia botar e sacar o dinheiro, mas não tinha lugar para sacar, porque lá naquela época não era como na Inglaterra, que todo lugar tinha lugar para sacar, não tinha onde sacar. E eu falei, vou fazer um bom trecho a pé até eu chegar na primeira estação para ver se eu consigo um lugar para sacar, mesmo que estava meio chuvoso e previsão de neve. E daí quando ela viu eu saindo, ela falou, eu vou te levar, eu vou contigo, porque tu não tem como levar essas malas todas. E daí eu comecei a chorar, porque eu falei... Como? Essa mulher mal respira, sabe? Ela mal respirava, assim. E tu via a bondade da pessoa de me ver ali carregada de coisas, assim, e ela querer te ajudar. Então, tu sempre encontra pessoas assim. Sempre encontra anjos, né? Eu também, eu sempre falo isso. Não tem nada comparado a viajar, né, Regina? Assim, eu tô arrepiada também, porque a gente lembra de muitas coisas, pessoas que passam, e a gente fala... 8 bilhões de pessoas no universo, né? Eu sempre falo sobre isso, assim, 8 bilhões de pessoas, e às vezes a gente encontra pessoas que são segundos, minutos, você jamais vai rever essa pessoa. Você sabe que nunca mais vai rever. E tem um aprendizado na viagem, em viajar, que não tem nada que pague, né? Não tem nada que pague essas pessoas, que você vê uma humanidade, mas você vê também o outro lado. Às vezes a gente também vê um lado... De entender esses lugares também um pouco sob a perspectiva cultura, dessa pessoa que estava ali. Isso, cultura. A gente entende cultura quando sai da nossa. Verdade. Né? Essas 3 japonesinhas, elas tinham o hábito que elas não levantavam para não fazer barulho até que a gente não levantasse. Eu percebi isso, eu falei, nossa. O respeito e a cultura delas, né? É muito interessante. Isso constrói a nossa vida de uma forma que não dá para explicar. E às vezes dá até um vazio, né? O que tu faz com aquilo depois? Eu digo, por experiência também. O que a gente faz com isso quando volta de uma Índia? É né? verdade. Faz o que com aquilo? E aí tu foi buscando, tu foi escrevendo, tu foi soltando, deixando esse pedaço teu para fora, esse filho. Que dizem que a gente, quando escreve um livro, né? É a árvore, é o filho. A planta, né? A planta, o livro e o filho, sei lá, né? Mas o livro é um filho também, Regina. Sim. E aí tu continuou nessa guinada, então? Daí tu continuou trabalhando com comunicação, tu lançou esse teu livro, depois... Aí eu fiz o livro depois também. Eu fiz o livro e aí a revista Vida Simples indicou esse livro para as pessoas que estavam em transição de carreira, foi muito bacana. Olha só, que legal. Por meio da Ana Holanda, que era editora da revista Vida Simples. E aí eu começo a dar aula na universidade, eu descubro que eu tive a bênção de receber tanto conhecimento na jornada. Nossa, né? muito. Por tudo assim que aconteceu na Bung principalmente. E aí eu penso que eu tenho que compartilhar isso. Então eu começo a dar aula em cursos de pós-graduação e fazer consultoria nessa área de gestão de temas críticos, endomarketing, comunicação interna, né? Já são quantos anos? Basicamente desde 2013, são 10 anos. E agora já estou sentindo necessidade de mudar de novo. De mudar para alguma coisa que tu vai descobrir o que é ainda com o tempo, né? Essa é a graça da vida, né? Essa tua inquietude, né? A gente não pode ficar parado mesmo, né, Regina? Porque se a gente ficar parado, a gente morre, né? Como a gente fala. Não dá, a vida se faz nesse constante borbulhar de ideias, de querer, de mas fazer. Mas tem gente que não é assim, Tem gente que não é, mas é que eu te entendo, por isso que eu tô dizendo, eu te entendo perfeitamente. Perfeitamente. E aí, Regina, antes de falar um pouquinho sobre o teu segundo livro, que eu também acho, assim, primeiro que o nome dele é maravilhoso, a história dele, a gente já vai falar sobre o teu segundo livro, que eu acho que também é muito interessante a gente lembrar aqui. Só pra gente falar um pouquinho sobre propósito, porque propósito é um troço que hoje as pessoas já estão falando até demais. O que é propósito, Regina, assim, pra ti? Nessa época que eu saí para o sabático, eu lembro que eu dei um Google, assim, para ver o que as pessoas faziam no sabático. E não era muito comum, sabe? 2011, eu achei um cara de São Paulo, que daí a gente conversou
sobre o que ele tinha feito, como é que ficou o casamento, assim. Porque, na realidade, as pessoas às vezes falam, tá, mas ficou um ano fora? Não, né? Eu fiquei um mês, daí meu marido foi estudar em Dublin e eu fui estudar na Inglaterra, daí a gente voltou pro Brasil, depois eu fiquei mais um mês na Índia, então o resto eu tava aqui no Brasil, né? Tava na minha vida. Sem trabalhar, porque eu tinha essa coisa de parar mesmo. E sabático não era conhecido. E hoje sabático, hoje eu dei um Google ainda para ver e aparece um monte de coisa. Hoje se fala muito em sabático, né? E naquela época se falava muito em propósito. E qual era o problema do propósito? Que o propósito era, todo mundo trazia o Ikigai, né? O que você tem de talento, pelo que as pessoas te pagam, o que você ama fazer, né? E aí no meio que era o propósito, que então você nasceu para entregar. Só que uma coisa que eu percebi naquela jornada, Sinara, é que as pessoas, hoje acho que não, mas naquela época as pessoas ficaram muito fissuradas nessa palavra e ficavam tentando como se fosse ter uma luz divina e descobrir algo assim muito profundo para viver aquilo ad eterno. E na realidade, propósito é viver a vida que você nasceu para viver. Na realidade, é você ter coragem de se livrar de algumas coisas que não te pertencem e realmente fazer o que tem que ser feito, né? Na realidade, é aquilo que tu tens talento, tu conseguir entregar para o mundo. Eu tenho uma sobrinha que desde que ela nasceu, assim, desde os 5 anos, ela tem muito talento para o desenho da moda. E eu sempre falo para ela, esse talento ele tem que ser colocado no mundo, de alguma forma. Então, o propósito é você conseguir entregar esse talento, aquilo que tu nasceu, para compartilhar com outras pessoas. E que isso gere transformação de alguma forma. Não que você vai ter a soberba ou o ego que vai transformar alguém, porque a gente não transforma ninguém, só a nós mesmos. Mas se você fazer o que você ama e isso impactar alguém positivamente de alguma forma, você está cumprindo o teu propósito. Né? Então, sei lá, compartilhar uma história de vida. Eu recebi muita gente me escreve ainda por conta do livro. Então, se a pessoa me escreve, eu queria conversar contigo, trocar uma ideia, ou mesmo ela fala, tal ponto me ajudou. Nossa, a escrita, impagável. A escrita tá cumprindo o propósito dela, né? A minha escrita, aquilo que eu fiz, né? Então, eu penso que propósito, eu sempre falo para os jovens, né? E muito em sala de aula, não fica preso em ter que descobrir uma grande coisa. Quando você se reconecta com você mesmo, com as coisas que você ama. Por quê? Porque muitas vezes o jovem pode acabar optando por estudar algo para agradar os pais, a sociedade, ou achando que aquilo vai dar mais dinheiro. Mas, no fundo, ele tem que tentar estudar e buscar o que ele realmente gosta. Né? Com certeza. E as pessoas estão confundindo com talento, com dom, com outros conceitos, né? Eu acho que se você conseguir fazer o que você gosta e entregar isso, e entregar gostando mesmo, né? Todo dia, porque imagina você acordar todo dia para um trabalho que você não gosta, sendo que é lá que você passa 8, 9, sei lá quantas horas. Deve ser muito difícil, né? Sim. Eu, apesar de ter nascido uma família, como eu falei, simples, eu não posso dizer que eu fiquei num trabalho por muito tempo a partir do momento que não tinha mais desafio. Eu sempre tentei ficar nos lugares que eu fiquei porque eu amava muito. Então, acho assim, porque o trabalho, ele tem grande parte na tua vida. Ele é a tua transformação, né? É verdade. Porque tu imagina uma vida sem trabalho. É uma entrega, é algo que a gente deixa, né? Não, imagina o dia a dia sem trabalho. Sim. Mesmo que a pessoa fique milionária. Ficou milionária. Né? Ela fala assim, não, agora eu vou só viajar. Ela vai enjoar. Ela vai voltar a trabalhar. Ela vai fazer uma coisa que ela gosta. E eu acho que é importante essa pergunta. Digamos, você tenha muito dinheiro, esgotou, fazer tudo o que você queria, comprar tudo que você queria. Você vai fazer o quê no dia a dia? Né? O que você vai fazer? Mesmo que não seja esse trabalho formal que estava posto até então, na nossa década, mesmo que não seja esse, mas a tua entrega, qual é? É verdade. Então a gente tem que parar de romantizar. Eu acho que é isso, né? Romantizar, porque propósito, a gente parar pra pensar, tá ligado com algo lá quando a gente é criança, né? O teu, tu falou, eu transformo pela escrita. E nunca uma coisa só, sabe, Sinara? Porque assim,
existem pessoas que são multipotenciais, né? Que gostam de muitas coisas. Sim. Então, assim, no passado, essas pessoas eram chamadas de perdidas, mas não, né? Hoje, você vê um empresário que ele lida na área X, mas ele gosta também da área Y, mas né, eu tenho até um empresário que eu admiro, porque assim, ele é da área financeira, mas eu vejo que ele adora fazer podcast, então... Sabe, a pessoa gosta mais do que uma coisa. É verdade. Né? Não é porque a pessoa fez engenharia elétrica que ela não pode gostar de música, Sim, bateria. Exato. E fazer isso, o trabalho, porque ele vai cantar e tocar nos bares à noite, sei lá. Então, é permitido que as pessoas gostem de mais uma coisa. Tá tudo bem. São poucas pessoas que gostam de uma coisa só. É verdade, é verdade. Né? É bom a gente desmistificar isso, com certeza, com certeza. E aí, então, nessa carreira corporativa que tu vens até hoje, tu escreves mais um livro. Tu escreveste 2 livros. Sim. Da onde que vem o Meu Sertão? Vamos dar uma olhadinha no teu livro, é o teu segundo, né, Regina? Meu Sertão, vou colocar aqui também, ó, Sertão, que nome mais lindo, né? E aqui tu colocas assim, sertão, a intensidade de ser naquele que já é. Conta pra gente um pouquinho de onde que veio. De uma viagem, né? Claro. Eu sempre caminho muito, porque quando eu faço caminhadas, eu vejo que são os momentos que surgem muitas ideias também na caminhada, porque é isso, né? Tem gente que é cozinhando, tem gente que é caminhando, tem gente que é pintando, sei lá, né? E aí eu tenho uma paixão pelo sertão. Eu já fui de ônibus para o Nordeste 3 dias e meio, com 20 anos de idade. E desde que eu vi uma casinha de pau a pique, nessa viagem de ônibus, aquilo ficou muito marcado. Eu queria saber como as pessoas viviam lá, como elas sobreviviam lá, e aquilo ficou no meu imaginário. E aí eu vi passar um anúncio na TV que era uma peregrinação, então unia a caminhada nos caminhos de Guimarães Rosa, onde ele se inspirou para escrever Grande Sertão Veredas. Tinha literatura no sertão. Então unia assim 3 coisas maravilhoso. que eu queria. E daí eu convidei uma amiga, Simone, que é uma psicóloga aqui de Blumenau, e a gente já se inscreveu, nem sabia direito como ia ser, já se inscrevemos, e por fim a gente andou 6 ou 7 dias, 185 quilômetros nesses caminhos de Guimarães Rosa, no sertão mineiro, em Minas Gerais. E daí, como sempre, fazendo anotações, porque peregrinar é uma evolução espiritual mesmo. Nossa, que interessante isso, né? Caminhar, dormir num lugar com 30 pessoas, tem poucos banheiros, né? Você não sabe direito o que você vai comer quando vai comer, tem partes do caminho que você está sozinho, e passa um carro para distribuir água, suco, mas você não sabe que hora ele vem, aí você vê uma placa que o caminho é para lá, daqui a pouco você vê uma placa, então você passava o dia inteiro andando, né? Até chegar no pouso. E você podia andar, tinha dias que eram 14 quilômetros, tinha dias que eram 30 quilômetros, né? E sol. Então, é uma jornada. E aí, o ponto final é em Cordisburgo, que é a cidade que Guimarães Rosa nasceu mesmo. E que interessante, foi uma jornada. Regina. E depois virou o livro. Que interessante. Que bacana, né? Peregrinação, através das caminhadas também é uma grande forma. Realmente, também, quando a gente sai por aí, uma coisa simples, uma caminhada simples, como a gente já volta diferente, né? Aqui a gente tem um grupo que faz até a Madre Paulina. Que é um dia e uma noite, 2 dias e uma noite, uma coisa assim. Olha que legal. Essas jornadas aí são jornadas de muito autoconhecimento, se a pessoa estiver aberta, porque tem muita coisa, assim, é muito pensar e se relacionar com outras pessoas também, outras culturas de novo, né? Tem alguma coisa, assim, alguma conclusão, não conclusão, porque é difícil, né? Mas, assim, alguma descoberta específica tua dessa peregrinação, dessa tua experiência aqui do sertão? Eu sempre falo, né? Tem uma frase do Guimarães Rosa que diz que o sertão está dentro da gente, né? Ele não é só um espaço geográfico, ele não é um lugar, né? Ano passado eu fui para o Rally dos Sertões e eu fui fazer um voluntariado nas escolas do sertão, no interior era na região de Petrolina, né? Que era onde estava o Rally dos Sertões. E eu fui para uma escola que eles chamam de
Sequilho, são regiões bem áridas. E eu cheguei lá, para minha surpresa, a escola tinha ar-condicionado, tinha laboratório que eu nunca vi aqui montado para as crianças, biblioteca, muito por conta do nível dos professores, assim, naquela região, sabe? Uhum. E um menino perguntou assim para mim, professora, que eu dei uma oficina de escrita, né, e levei os livros para eles. Você sabe o que é? Eu não lembro agora o nome de uma planta lá. Daí eu falei, não sei. Então, você não sabe o que é o sertão ainda, ele disse para mim. Olha. Mas o sertão está dentro da gente porque eu digo que o sertão não é aquele espaço geográfico. O sertão é um sentimento, na realidade. Uhum. A pessoa está ouvindo, a pessoa fala, como assim, né? É porque é como se fosse uma solidão. O sertão pode trazer isso, mas uma riqueza enorme, porque ele é um lugar que quando cai uma chuvinha, ele fica todo verde. Ele muda, né? Essa foto aqui é lá, né? Essa foto, eu né? estava vendo. Então, como que Incrível. o sertão pode ter todas essas cores, se a gente for pensar? É verdade. Né? Como ele se transforma. Então, eu sempre, bem aqui no começo, eu falo, né? Que sertão é mais do que um lugar, né? É um jeito de viver, é um sentimento, é algo muito especial. E quando você começa a ler a origem dessa palavra também é bem interessante, porque muitas pessoas já escreveram sobre o sertão. Ele tem um fascínio diferente, sabe? Também está no livro e também na Amazon, você falou? Esse livro também está na Amazon e na Blue Livro também. Para quem tiver interesse também pode procurar. Ele foi lançado em 2022, né? Eu comecei a escrever. A caminhada foi em 2018, mas foi lançada em 2022. Eu lembro de ir na tua estreia lá. Regina, tu acredita que já passou quase 1 hora da nossa conversa? Então... É assim, eu falei pra ti aqui, né? Que passa voando, ainda mais escutando histórias assim maravilhosas, porque a gente conversa contigo. É sempre assim, né, Regina? Cada conversa, a gente sabe, cada café que a gente toma contigo, essa viagem para o interior da gente, não tem como. Tu toca as pessoas, assim, pela tua humildade. Tu é uma pessoa completamente humilde, por dentro, por fora. Porque acho que tu já descobriu, né, que quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que nada sabe. Exatamente. Né? E quanto mais a gente se abre para o mundo, mais a gente percebe que pouco conhece e quer conhecer mais. Então, essa tua humildade é maravilhosa, um traço teu. E tá acabando o nosso episódio, mas assim, antes de acabar o episódio, eu sempre faço uma pergunta. Então, pessoal, fica a dica para quem quiser os livros da Regina, conhecer um pouco mais sobre a tua história, entender, pensar sobre transições, porque todos nós estamos passando por umas, de forma consciente ou inconsciente, né? Ou estamos buscando caminhos, ou pensando em possibilidades. Então, são livros inspiradores, eu diria, né? E eu faço sempre uma pergunta final, Regina, que eu acho ela bem importante, porque aqui a gente está no Mulheres na PAN, e provavelmente tem mulheres que também estão buscando outras possibilidades, às vezes estão presas, né? Em algum caminho, por isso que a gente conversa sobre vários temas. E aqui no Mulheres na PAN eu faço sempre uma pergunta final, para a gente reverenciar também outras mulheres, assim como todas as que estão aqui também. Qual seria uma mulher marcante para você? Quem foi, quem é? E que característica tem? Eu pergunto isso em todos os episódios, tá? Que característica tem essa mulher? É a minha mãe, né? A minha mãe, ela tem 86 anos. A minha mãe trabalhou com limpeza de casa a vida inteira. Uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar e que hoje eu vejo, hoje ela faz ginástica 3 vezes por semana, ela aprende tudo com muita rapidez e eu vejo assim o quanto ela é inteligente, quanta coisa ela teve que fazer para sobreviver. Ela ficou com 2 filhos, o primeiro marido morreu, daí ela casou com meu pai, que já tinha namorado 5 anos, casa com meu pai, passa por diversos desafios. E daí perde um filho. Eu acho que uma mãe que perde um filho, que vê um filho partir antes dela, é difícil se recuperar, né? Então, a minha mãe é o grande exemplo da minha vida e assim, acho que mãe e filha é uma relação sempre em construção. E eu me aproximei muito da minha mãe nos últimos anos e reconheço eu nela em só convivendo, para entender o quanto que a gente tem da nossa mãe dentro da gente. Porque a gente veio dali, né? É verdade. E quanto a gente tem e às vezes
ou não quer admitir, ou não percebe que tem demais, né? E traz demais. Então, a tua mãe deve ser uma mulher muito incrível mesmo, pelo que tu fala, pelo cuidado que tu tem com ela, né? As mães saem muito aqui nos exemplos, né? Saem muito nos exemplos, e que bom, né? Nós estamos entrando aí nos meios das mães, É né? verdade. Precisamos reconhecer, né? Esse lado. E esse lado maternal todos nós temos de alguma forma, né? Seja com o que for, seja com alguma construção de alguma obra, alguma coisa também a gente vai deixando, né, Regina? A Índia, o primeiro deus na Índia é a mãe. Olha só. Porque eles têm mais de 25 mil deuses, né? Eles têm um culto a deuses diversos, mas a mãe é o primeiro deus deles. Que lindo isso. Que maravilhoso. Regina, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Obrigada por compartilhar o teu tempo, por compartilhar a tua sabedoria, as tuas histórias, um pouco da tua vida. Como tu falou, a gente abre, né, o nosso coração, mas tenho certeza que tu vai tocar muitas pessoas. Gratidão. Tá bom? Gratidão, eu que Obrigada. agradeço. E aí eu vou encerrando, então, o nosso episódio com essa pessoa maravilhosa, que é uma amiga minha, tenho o prazer de chamar de amiga, Regina Ostin. Continue nos acompanhando aqui no Mulheres na Pan. Também, se você quiser me acompanhar lá no Instagram, no @eu Sinara Maria, no LinkedIn Sinara Maria. E nos vemos no próximo episódio. Até lá!